Olá, boa noite. O plenário pode analisar em regime de urgência o projeto que autoriza a Petrobras a transferir a petroleiras privadas até 70% de seus direitos de exploração na área do pré-sal. Veja este e outros destaques da pauta desta semana na coluna da jornalista Érica Christian. O primeiro item da pauta é o projeto que vai autorizar a Petrobras a vender até 70% do direito de exploração do pré-sal. O governo estima uma arrecadação de 100 bilhões de reais. E após encontro com governadores eleitos e com representantes da equipe econômica de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, marcou para esta semana a votação da chamada sessão onerosa. Mas o líder do PT, senador Lindbergh Farias, afirmou que o plenário só deverá votar este projeto no dia 27, como parte de um acordo firmado com lideranças do governo. E diante de polêmicas na semana passada, o presidente do Senado afirmou que os líderes partidários poderão apresentar um requerimento para a retirada de pauta do projeto que trata do prazo de prescrição relacionado à lei da ficha limpa. E os senadores poderão votar, entre outros projetos, o do distrato, que vai definir regras para quem desistir de imóvel comprado na planta. A decisão final sobre a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal é do presidente da República. No entanto, várias propostas de emendas à Constituição pretendem alterar o método de escolha e o período em atividade dos ministros. É o que você vai ver no terceiro capítulo da série sobre a reforma dos poderes do Estado brasileiro. Para alterar o número ou método de escolha dos membros do Supremo é necessária uma emenda à Constituição. Nada menos que 12 propostas de senadores aguardam tramitação. Algumas prevêem que os ministros cumpram mandatos de 5, 8 ou 10 anos. Outras modificam o colegiado responsável pela indicação dos nomes da lista tríplice ou lista sextupla. Uma das alternativas propõe concurso público para a seleção dos magistrados. Onde todas as iniciativas coincidem é na redução do poder do presidente da República. É a primeira medida legislativa desde que cheguei no Senado, PEC 35, que procura retirar o absolutismo do presidente da República para indicar os ministros do Supremo. E, em segundo lugar, para prever prazo, não mais o cargo vitalício, mas sim um prazo de 10 anos, principalmente para renovar, para arejar a jurisprudência numa época em que tudo anda muito rápido. A partir do momento que o presidente da República indica alguém para a Corte, para a Suprema Corte desse país, esse alguém fica sempre devendo alguma coisa, cria sempre uma suspeita e depois ainda tem que ser sabatinado pelo Senado, ou seja, ainda fica devendo para um grupo de senadores. Então não é esse o melhor modelo de escolha de ministros de tribunais superiores. Em 1º de julho deste ano, o ainda candidato Jair Bolsonaro manifestou a intenção de aumentar de 11 para 21 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, ao término do mandato, em 2022, ele teria indicado a maioria do colegiado, 10 novos ministros, além dos substitutos de Marco Aurélio e Celso de Mello, próximos da aposentadoria. Eleito em 28 de outubro, Bolsonaro não mais voltou ao assunto. Um atento observador já disse que o cidadão comum pode até não saber escalar a seleção brasileira, mas conhece de cor o nome de cada um dos 11 ministros do STF. Esse fenômeno não acontece à toa. Ele decorre em grande parte da chamada judicialização da política. Tantas são as causas que vão parar no Supremo. Hoje nós temos um Supremo com 11 ministros que são vitalícios e todos eles escolhidos pela presidência da República, pelo presidente em exercício. Tudo bem que a sua aprovação tende a haver a anuência do Senado Federal, mas apenas uma pessoa, que é a presidência da República, o presidente, é que faz a escolha. Do ponto de vista das PECs que já existem, eu acho que a própria demora na tramitação delas já prova que elas têm poucas chances de sucesso. No entanto, como a gente está tratando aqui de um novo ano, de um novo governo, talvez ela seja uma única esperança de uma mudança. Porque se essa mudança for partir do zero, digamos, do ponto de vista da presidência, isso vai demorar muito mais e a chance é praticamente nula.
Uma reportagem do jornal Valor Econômico sustenta que um grupo de deputados do PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, articula uma proposta para revogar a PEC da Bengala, que mudou dos 70 para 75 anos a aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo. Se aprovada, essa emenda à Constituição permitiria, em tese, a indicação não apenas de 2, mas de 4 ministros durante o mandato de Jair Bolsonaro, que termina em 2022. Libras, a língua brasileira de sinais, pode se tornar disciplina obrigatória nas escolas públicas. A ideia, que chegou por meio do portal E-Cidadania, se transformou numa sugestão legislativa e pode virar um projeto de lei. Eu sou Tarsila, tenho 8 anos. Eu sou Ilquias. Meu nome é Sofia. Gestos que substituem sons, rompem o silêncio, quebram barreiras, ligam pessoas. Sofia é surda. Laisa é filha de surdos, mas tem audição perfeita. Elas estudam na mesma sala, aprendem o mesmo conteúdo. A interação entre as duas é completa. As brincadeiras é muito legal. É só um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a brincar. O ouvinte, a gente brinca gritando, correndo. Já o surdo não. A professora sempre tem que estar do lado, explicando o que a gente está fazendo. Laisa e Sofia estudam na única escola bilíngue de Libras e português escrito do Distrito Federal. Criada em 2013, graças a uma lei distrital, a escola é referência na educação de surdos, mas atende também alunos ouvintes. Aqui, todas as aulas de qualquer conteúdo são dadas em Libras, língua oficial na escola. O português escrito é o segundo idioma. A gente recebe muitos alunos que não têm uma língua de comunicação. Então, eles primeiro aprendem a língua para depois aprender os outros conteúdos escolares. É a base para o aprendizado, é a língua de sinais aqui na escola. E a alfabetização flui naturalmente, porque ele aprende a se comunicar e a gente tem uma sequência didática na alfabetização sempre com foco na palavra escrita, no sinal, na imagem. Adriana é professora da escola há 19 anos. Ela é surda e dá aulas de alfabetização. Eu não trabalho palavra-sinal associando diretamente as duas línguas. Não, eu trabalho primeiro a língua de sinais. No contexto de contação de histórias, também com trabalhos manuais, priorizando a questão do campo visual, da visualidade da pessoa surda, da criança surda. Por último, é que a gente vai trabalhar a datilologia, que é a soletração com o alfabeto manual, e depois as palavras, para que a criança possa internalizar também as palavras em português. O material didático é adaptado na própria escola com recursos visuais e tecnológicos. Ele capta o mundo através dos olhos. Então, por exemplo, aqui nós temos exemplos de atividades em que o aluno tem acesso à imagem. Da imagem, a gente apresenta o sinal e, após a apresentação do sinal, o professor apresenta a palavra. E tem a soletração, aqui como exemplo, aqui a gente tem a soletração letra por letra com o alfabeto manual usando as mãozinhas. Uma lei de 2002 reconheceu a Libras como língua oficial da comunidade surda do país. Agora, a língua brasileira de sinais pode ser incluída como disciplina obrigatória nas escolas públicas brasileiras. Por enquanto, é só uma sugestão legislativa, mas que poderá se transformar num projeto de lei e começar a tramitar nas comissões do Senado. A ideia foi apresentada no portal E-Cidadania do Senado pela pedagoga Marilei Monteiro, de São Paulo, que tem uma filha surda. Em menos de 4 meses, recebeu mais de 20 mil apoios. Se tem que haver oportunidade para todos, então precisa haver essa inclusão. E a inclusão só se dá se houver a comunicação. A relatora na Comissão de Direitos Humanos é a senadora Ana Amélia. A linguagem de Libras tem esse valor da inclusão e por isso então vamos trabalhar intensamente para aprovar. Eu trabalho com alunos surdos desde 93, então a experiência que a gente tem do contato, da convivência com eles, eles sonham com um mundo que fale Libras.
Então ele se sente isolado. Marcelo, o mais velho de 4 irmãos surdos, diz que sonha com esse mundo sem barreiras. Eu tenho uma vontade muito grande que o mundo todo, todas as pessoas, saibam se comunicar em língua de sinais, principalmente nos espaços públicos, hospitais, delegacias, para que os surdos se sintam mais contemplados pela sociedade. O portal E-Cidadania do Senado está desenvolvendo uma ferramenta para facilitar a participação das pessoas com deficiência auditiva no processo legislativo. A ideia é que elas possam enviar vídeos em Libras com sugestões de projetos. O tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado, são os remédios à base de plantas, cada vez mais procurados na rede pública de saúde. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. Parte do costume popular brasileiro, o tratamento com plantas para cuidar da saúde também é oferecido pelo SUS. Guaco, por exemplo, serve para problemas respiratórios. Espinheira santa para úlcera e gastrite. Isoflavona de soja para a mulher que entra na menopausa. Esses são os remédios à base de planta mais utilizados na rede pública. E a procura por eles no SUS está em alta. Cresceu 160% entre 2014 e 2016. O especial Cidadania vai mostrar que os fitoterápicos desenvolvidos em laboratório passam por testes que controlam a eficácia e a segurança do remédio. A reportagem também mostra que o Brasil tem grande potencial na área, ainda não explorado. O Senado analisa um projeto que dá crédito, capacitação e incentivo fiscal para o cultivo doméstico de plantas medicinais. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. Você pode ler a versão digital em senado.leg.br/jornal. Mais uma turma de jovens senadores chegou a Brasília. São 27 estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais que foram selecionados por meio de um concurso de redação e agora vão vivenciar por uma semana a rotina dos senadores no Congresso Nacional. Eles foram chegando aos poucos, olhares curiosos. O orgulho de representar um dos 27 estados da Federação e o Distrito Federal estava estampado na bandeira e nos sorrisos. Tudo bem? Prazer, Larissa. Oi, prazer, Larissa. Viviane. Oi, prazer, Laiane, Bahia. A participação deste ano foi recorde. Mais de 190 mil redações e em cada estudante a expectativa da nova experiência. É uma experiência única, né? Acho que eu até então nunca tinha imaginado que eu iria pisar o pé na cidade planejada, né? Mas está sendo incrível. Eu nunca tinha saído do meu estado, nunca tinha viajado de avião. Para mim foi um sonho, primeiramente. E quando eu cheguei no aeroporto, que eu hora que antes do avião pousar, que eu via realmente como era a estrutura de Brasília, que a gente só via por livros, né? Que você viu que Brasília era um avião mesmo. Foi uma emoção gigantesca, foi muita alegria. Tenho certeza que vai ser uma semana incrível, mas bastante cansativa e acredito que seja muito produtiva também. Eles vão tomar posse e durante uma semana terão um mandato de jovens senadores. Vão conhecer o Congresso Nacional, participar de comissões, falar na tribuna do plenário, apresentar e votar sugestões legislativas. E as ideias poderão ser transformadas em projetos de lei de verdade. Se aprovados pelos jovens, elas são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para a comissão receba ou não. Se a comissão receber, passa a ser um projeto da comissão e tramitar normalmente na casa. Quem orientou os estudantes ganhadores também veio participar. Satírio foi orientador da Laniele, a primeira colocada neste concurso. Mas o professor já é um veterano. Esta é a 4ª participação dele no projeto. Esse, de fato, é a grande gratificação do professor. É quando você percebe que o trabalho que você está fazendo está rendendo frutos, né? E conquistas dessa natureza engrandece o trabalho da gente e, com certeza, é um orgulho, uma satisfação enorme. 1, 2, 3, e já! O
nosso entrevistado de hoje é o senador eleito Carlos Viana, do PHS. Natural de Braúnas, interior de Minas Gerais, Viana foi eleito com mais de 3 milhões de votos. Jornalista, apresentador e radialista, vai ocupar pela primeira vez, a partir do ano que vem, uma cadeira no Senado. Acompanhe agora a entrevista. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. Parabéns pela eleição. Muito obrigado, Eli. Obrigado. Eu queria saber, senador, como é que o senhor avalia esse resultado das eleições? Foi um pouco inesperado, né, pela renovação que houve. Apesar das pesquisas terem mostrado uma coisa, o resultado foi bem surpreendente, né, com uma renovação aí de 85% aqui no Senado. Sim. Como é que o senhor avalia esse cenário? Bem, como jornalista de profissão que sou há 23 anos, venho acompanhando esse processo já há bem tempo. E de 2 anos para cá, eu gosto muito de acompanhar pesquisas e pesquisas em profundidade. Nós percebemos que havia uma insatisfação muito grande do eleitor em relação à política. Quando nós tivemos aquela mini reforma eleitoral aqui em Brasília, em que as regras foram criadas, numa tentativa até de proteger os mandatos atuais, olha, isso vai ser um tiro no pé, porque o eleitor ele vai responder de uma forma muito firme em relação aos que estão no poder. E não deu outra. E esse processo, ele já vem desde 2013, quando nós tivemos aquelas manifestações de rua, manifestações que foram muito fortes até o momento em que os sindicatos e os partidos políticos tentaram assumir a liderança. Naquele momento, vamos dizer assim, aquela força popular se desfez porque não queria uma ligação com a política tradicional, nem de esquerda nem de direita. Isso foi um fenômeno que não foi estudado ainda da maneira que a gente precisa no Brasil. E essa insatisfação, ela veio canalizada para as eleições. A última de prefeitos e vereadores, a gente já percebeu uma mudança muito grande em nomes novos e era esperado agora, mas não da maneira como nós tivemos, com uma renovação tão grande, né? E é bem provável que esse processo ainda não terminou. Daqui a 2 anos nós tenhamos também uma nova renovação, vamos dizer assim, por parte do eleitor em relação à representação política. E o senhor é um candidato novato na política, né? O senhor vem da área de comunicação. Sim. Eu estou no jornalismo há 23 anos. Nos últimos 12, fui âncora da TV Record Minas e também da Rádio Itatiaia. São as 2 casas onde eu trabalho, tenho os meus contratos e agora não poderei continuar pela escolha da população. Mas não foi o suficiente, não. Porque muita gente criou-se até uma expressão assim, bancada do microfone. Eu sou muito conhecido na região central de Minas e na região metropolitana. Se eu tivesse me baseado apenas nesse eleitorado, eu não teria sido bem sucedido. O que me fez, vamos dizer assim, aumentar as chances de vitória foi que eu, nos 90 dias em que me afastei, rodei 46 mil quilômetros de carro. Eu visitei todas as regiões de Minas Gerais e enfrentei uma disputa muito dura, porque o prefeito normalmente estava com um ex-governador e um candidato e os presidentes de Câmara com outro candidato. Éramos 3 adversários mais fortes e uma quarta que era a ex-presidente Rousseff disputando as 2 vagas. E eu tive que trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma muito independente. Eu não tive o apoio político, então eu abri esses grupos dentro da oposição e comecei a trabalhar grupos novos. Eu consegui abrir 135 cidades fora vamos dizer assim, do espectro partidário tradicional. E eu, nas 110 maiores cidades de Minas Gerais, eu fui majoritário em 75. Por quê? Porque eu trabalhei o nome conhecido, a imagem conhecida, confiabilidade e credibilidade, mas eu também trabalhei política. Uma nova proposta, claro. Né? Quem quer ganhar uma eleição, ele tem que ser novo, ele tem que apresentar ideias, compromissos, mas não se pode abrir mão da estrutura partidária, da estrutura de política, que é, de fato, quem sustenta essa questão do voto no Brasil todo. E quais são as suas principais bandeiras, senador? O que o senhor vai defender aqui no Senado? Existem alguns assuntos que me interessam muito e que eu trabalhei muito com grupos também, em termos de debates e nos comícios via
redes sociais, né? A questão da educação pública no Brasil é um assunto que eu quero colaborar muito. Nós temos hoje em nosso país 40% dos adolescentes abandonam a escola com 16 anos de idade. A evasão escolar ela é um problema grave no Brasil, porque esse aluno ignorado pelo Estado, quando ele sai da escola, quando ele não tem incentivo para continuar estudando, ele vai reaparecer nos sinais de trânsito, vendendo um subemprego, ele vai reaparecer preso, ele vai reaparecer morto numa violência absurda. Quando nós falamos das adolescentes, a gravidez precoce, por exemplo, na adolescência, que ainda é um problema sério, tira da mulher a possibilidade de um futuro profissional melhor. O Senado tem a obrigação, dentro da Comissão de Educação, de discutir esse assunto e propor ao Executivo soluções. Quem sabe, por exemplo, criarmos um fundo especial para apoiar e incentivar esses estudantes a ficarem até o final do ensino médio. É muito mais em conta a gente incentivar uma escola pública de qualidade do que a gente criar centro socioeducativo depois de uma prisão, de um processo, não é? de um adolescente infrator. A questão também, por exemplo, eu venho de um estado onde os professores hoje estão recebendo salários parcelados, os policiais também recebem parceladamente. O estado está numa pré-falência. Nós teremos que discutir aqui um refinanciamento de dívidas para os estados brasileiros e uma consequente também reforma no Pacto Federativo para que as prefeituras passem a receber mais recursos do que recebem hoje. O Fundeb, por exemplo, Fundeb será uma discussão nossa na próxima legislatura. Não faz sentido o Estado ficar com 60% e as prefeituras com 40%, sendo que o ensino básico é função das prefeituras. Nós temos também a questão de uma reforma tributária. Nós temos que discutir uma alíquota única de ICMS para todo o país. Isso é função do Senado. Nós trabalhamos que o Estado termine com essa guerra fiscal, que os estados brasileiros tenham igualdade nessa questão das alíquotas, né? Então, para quem quer trabalhar, tem muito serviço a partir do ano que vem. O senhor acha que as reformas devem ter prioridade no próximo ano? A reforma da Previdência, a reforma tributária que o senhor comentou? A reforma tributária, ela como é uma questão técnica, ela não gera tanta discussão além do CONFAS, né, que é o Conselho Fazendário e os secretários de Fazenda. Mas a reforma da Previdência não. Essa será ruidosa. Eu tenho certeza que tanto a Câmara quanto o Senado, que vão ter que discutir isso em vários momentos, nós vamos ter uma discussão muito aprofundada e necessária. A atual reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer, a meu ver, não é justa, porque ela tira benefícios de quem já ganha pouco. Nós temos que discutir uma reforma da Previdência que iguale. Por exemplo, vamos ter uma Previdência pública, não vamos? Ela existe. Então, ela tem que ter um teto para todo mundo, para os políticos, para os militares, para os servidores e, é claro, as categorias que quiserem uma complementação terão de fazer isso por conta própria, em grupos ou associações. Não é justo a gente ter uma Previdência que pague, em média, R$ 1.800 para quem é seletista, quem tem CLT, e pague aposentadorias de até R$ 50 mil na justiça acima do teto. Se há uma aposentadoria pública, se é uma previdência pública, então ela tem que ser igual para todos os brasileiros. Isso vai dar muita discussão, mas eu acredito que seja o melhor caminho para a gente tornar mais igual essa distribuição em nosso país. E como é que o senhor avalia a composição do Senado? Como é que o senhor acredita que vai ficar a composição aqui na casa? Bem, da minha parte, vocês tenham certeza que a gente vem com uma disposição muito grande para trabalhar. Naturalmente, como o Senado é uma casa fiscalizadora, é uma casa regulatória, vamos dizer assim, nós temos assuntos técnicos que precisam e que muitas vezes ficam distantes da população. Mas eu acredito que nós tenhamos com essa renovação a possibilidade de aproximar o eleitor, o cidadão brasileiro, mais da casa, para as pessoas conhecerem a importância do Senado, né? As discussões que nós vamos levar aqui são discussões que podem melhorar e muito a vida das pessoas. E há um desconhecimento. Como o Senado geralmente trata, como eu disse, de questões mais técnicas, as pessoas entendem mal o Senado. Às vezes entendem muitas vezes a Câmara dos Deputados, que é chamada a Casa do Povo, mas essa também é uma Casa do Povo muito importante. Então, essa renovação, eu acredito que possa ser um momento em que a gente escreva uma nova imagem do Senado na próxima legislatura. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. O prazer foi meu. Muito obrigado.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Nós encerramos esta edição com as imagens do primeiro dia de atividades dos 27 estudantes de todo o Brasil que venceram o concurso de redação do projeto Jovem Senador. Uma ótima noite para você e até amanhã.